Semiologia da diarreia aguda. A diarreia aguda é uma experiência universal. É um sinal ou sintoma, não propriamente doença, podendo, portanto, ocorrer em variadas condições. Representa mecanismo protetor para eliminar agentes nocivos, especialmente nas diarreias agudas. A definição de diarreia varia na literatura, mas é considerada diarreia quando existirem mais de 3 evacuações líquidas ao dia, de menor consistência e aumento da frequência em relação ao habitual, passando mais de 200 gramas de fezes ao dia, especialmente nas diarreias crônicas. Disenteria significa diarreia associada com sangue e febre. Deve-se atentar ainda que incontinência fecal ou intestinal não é diarreia. Geralmente, a diarreia é o resultado do excesso de água ao invés da redução na sua capacidade de retenção. Normalmente, o intestino delgado e cólon absorvem 99% da ingestão oral de secreções endógenas provenientes das glândulas salivares, do estômago, do fígado e do pâncreas, de um total de 9 a 10 litros diários. São 9 a 10 litros diários que diariamente adentram no intestino delgado. A redução de 1% dessa capacidade já produz diarreia. Normalmente, a absorção e secreção de água ocorrem simultaneamente, com predomínio da absorção. A desregulação do transporte epitelial de eletrólitos ou do sistema regulatório destes, por toxinas, drogas, hormônios e citocinas, é a maior determinante de diarreia, por aumentar a secreção intestinal e diminuir a absorção. Raciocínio em diarreia. Existem várias formas de entender ou classificar as diarreias. Segundo o tempo de evolução, podem ser agudas ou crônicas. Em relação ao volume, podem ser altas ou baixas. Em termos de fisiopatologia, pode ser um predomínio de secreção versus osmótica. E também as características das fezes importantes podem classificar as diarreias em aquosa versus gordurosa versus inflamatórias. E, finalmente, de acordo com a epidemiologia. As diarreias agudas geralmente são aquelas que não ultrapassam 14 dias. E geralmente são causadas por infecção, no mais das vezes autolimitada e de fácil tratamento. A diarreia aguda, que vai até 14 dias, ela pode ser subdividida entre diarreia de 0 a 7 dias e de 7 a 14. A maioria das diarreias bacterianas ou virais tem curso de 7 dias. Quando excede este limite, levanta a possibilidade de um agente como protozoário ou giardíase. As diarreias crônicas não são causadas por agentes infecciosos, com raras exceções. Nos países subdesenvolvidos, a diarreia infecciosa mata 3 milhões de crianças pré-escolares todo ano. Nas diarreias agudas pode ser determinante encontrar uma conexão epidemiológica, assumindo em relevância a cronologia da exposição com o início da diarreia. Algumas conexões são mais diretas, outras requerem argúcia para serem estabelecidas. Uma diarreia aguda pode ser causada por toxinas pré-formadas, como é o caso do Staphylococcus aureus nos alimentos perecíveis, do Bacillus cereus com seus esporos em arroz requentado, ambos causando náuseas, vômitos e diarreia poucas horas após sua ingestão. E a toxina do Clostridium botulinum com seus esporos em comidas enlatadas, causando diarreia transitória e paralisia. Algumas relações são exemplificadas, como, por exemplo, a diarreia veiculada por água, que levanta a possibilidade de vibrio cólera, calicivírus, com o norvalco sendo seu representante mais comum, e a giardia. Os frutos do mar e o sushi podem veicular vibrio cólera, o vírus da hepatite A, salmonelas e shigellas.
enquanto os leites e derivados são associados com diarreia causada por a Listeria monocytogenes, a listeriose. Ovos podem ser contaminados pela salmonela e a carne bovina pela Escherichia coli enterohemorrágica, que determina surtos de diarreia sanguinolenta. Maionese, tortas com creme, são associados ao Staphylococcus e Clostridium, e os enlatados aos Clostridium botulinum. As piscinas podem albergar giardias e Cryptosporidium. E a história de antecedentes de internamento hospitalar, uso de antibióticos, quimioterapia, se associa com a toxina do Clostridium difficile. Diarreia coletiva em day centers e creches tem sido relacionado com rotavírus, enquanto que a diarreia coletiva em navios, quartéis, internatos se associa ao norovírus. As formas de apresentação da diarreia aguda infecciosa podem ser diarreia aquosa, diarreia com sangue e uma diarreia persistente. A causa mais comum de diarreia aquosa na infância é o rotavírus, que vem precedida de alguns pródromos de curta duração, febre, leves sintomas respiratórios seguidos de vômitos e diarreia. Se não se fizer reposição de líquidos e eletrólitos, pode ocorrer evolução à desidratação e acidose metabólica. Em adultos viajantes, a diarreia aquosa muitas vezes tem origem bacteriana, comumente associada à Escherichia coli enterotoxigênica. Após curto período de incubação, de 3 a 5 dias, a diarreia surge acompanhada de anorexia, náuseas, vômitos e cólicas abdominais, e febre de baixa intensidade pode acompanhar o quadro. Os organismos relacionados, responsáveis por disenteria, são os enteropatógenos bacterianos invasivos, que podem ser da família Shigella, Salmonella, Campylobacter e a Escherichia coli enterohemorrágica, além do protozoário Entamoeba esquitolytica. Após um período prodrômico de febre baixa, cefaleia, anorexia, lassidão, surge inicialmente a diarreia aquosa, que dá lugar ao aparecimento de sangue e muco nas fezes. Característica importante é a dor de moderada a intensa, em cólica no baixo ventre, bem como o tinesmo e prolapso retal, particularmente em crianças com shigelose. Pode haver febre e moderada distensão abdominal com sensibilidade à palpação. A diarreia aguda persistente tem como importante etiologia a giardia lamblia, que se acompanha de anorexia, distensão abdominal, perda de peso, crises de cólica abdominal e, por vezes, esteatorreia. Algumas vezes, o agente implicado é os strongyloides stercoralis. Sinais clínicos de alarme em diarreia aguda incluem sangue ou pus nas fezes, tenesmo, febre alta persistente, depressão do espaço extracelular manifestada por hipotensão postural, oligúria, astenia, prostração, sede intensa e as diarreias que excedem 7 dias de duração.